Pessoal, vamos falar de um caso de um Trojan muito preocupante que está rolando aqui pelo Brasil, tá? Essa reportagem saiu lá fora, mas se refere a um problema aqui. Então, essa notícia foi sugerida pelo Red, obrigado aí ao Red que sugeriu a notícia e vamos a ela. O Hacker News está dando uma notícia aqui de um ataque de Trojan que está sendo usado principalmente buscando usuários de bancos corporativos. Então, bancos Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Então, olha só que coisa, hein? Como é que funciona o Trojan? Bom, é um padrão que não é muito diferente do normal. O atacante ele manda um e-mail com phishing scan. A gente já falou inúmeras vezes, muito cuidado com e-mail, esse tipo de coisa. Eu sei que parece óbvio para isso, mas olha, esse pessoal é esperto, eles conseguem às vezes mandar alguma coisa que realmente puxa, né, para a pessoa acaba clicando naquele negócio ali. Sem contar um outro risco de você tem filhos ou tem outras pessoas que usam o seu computador e não tem talvez o mesmo cuidado que você. Cuidado também com isso. É muito importante você manter os seus aplicativos bancários em computador o mais seguro possível, que você use para o mínimo de atividades diferentes possível, né? Então a situação é muito simples. O cara clica no link do phishing e-mail, isso baixa um zip que tem um MSI. Eu imagino que a pessoa tem que também executar esse MSI, que vai então instalar esse Trojan que tem o nome de Janeleiro. O Trojan, então, ele vai numa página do GitHub para pegar o endereço do comando, ou seja, lembra como é que esse tipo de Trojan ele fica escutando comandos do atacante. Então ele faz isso através de um servidor próprio, o IP ele pega lá no GitHub. Então tem uma página do GitHub com o endereço do servidor, de forma que se alguém derrubar o servidor dele, ele consegue mudar o endereço e passar a usar um novo servidor, né? E com isso ele consegue manter esse Trojan rodando na máquina dos usuários. E o que o Trojan faz? Quando você entra na página do Bradesco, por exemplo, entra na página do seu banco, e ele faz um pop-up em cima da página do banco, de forma que você tem a impressão de que você está falando com o seu banco mesmo, e aí pede um monte de informações, e na verdade, é lógico, essas informações não estão indo para o seu banco, estão indo para o atacante. Isso é uma coisa muito preocupante, por quê? Porque as pessoas entram no site do banco, né, elas digitam a URL correta, e elas acham que tudo que está aparecendo ali é legítimo, vem do banco e coisa e tal. E é importante lembrar que se você instalou alguma coisa na sua máquina, isso tem um direito maior de ação ali do que o próprio navegador. Então, ele consegue adulterar o navegador, consegue incluir uma mensagem, consegue incluir alguma coisa no código HTML para fazer esse tipo de ataque. Então, esse é o ataque que está acontecendo. Esse ataque não é inédito, já aconteceu vezes no passado, similares. Parece que é um código novo, o código é diferente, feito com o objetivo de evitar ataque, evitar a detecção por antivírus conhecidos, por anti-malware conhecido, mas de qualquer forma a ação é basicamente a mesma, e o crítico desse negócio é justamente essa ideia de que qual que é o link mais sensível na segurança é o usuário final. Esse tipo de problema para nós desenvolvedores, porque veja, você pode falar assim, caramba, mas isso daí não tem nada a ver com o site do banco, né? Foi o usuário que instalou um negócio na máquina dele e daí comprometeu todo o sistema. Pois é, meu amigo, o problema é que segurança, como vocês sabem, é um sistema. Tudo está englobado até o usuário final. Então, de certa forma, você pode até adotar a política de não se intrometer nisso, de falar, olha só, eu estou entregando o sistema aqui, a sua máquina, usuário, é responsabilidade sua, eu não vou me comprometer com o que está na sua máquina. Isso é a postura que muitas empresas adotam, mas se você quiser entender a segurança de uma forma mais contínua, é importante você considerar o usuário final também. E como é que você corrige esse problema? Como é que você evita que o seu usuário final veja clique no link, né? Afinal, principalmente clientes de bancos, lojas, assim, essas aplicações
em que o público-alvo é um público muito grande, é um público enorme. Então, nesse público, por ser muita gente, inevitavelmente vai ter uma pessoa ou outra que não tem a mesma habilidade com informática, não tem o mesmo conhecimento, não sabe que tem que tomar cuidado com links de e-mail, esse tipo de coisa, né? A gente já falou sobre isso. A educação do usuário final é fundamental nesse processo. Então, o que os bancos fazem aqui no Brasil? Alguns bancos fazem lá fora também. O que você pode fazer? Justamente, muitos bancos adotam um componente local na sua máquina que fica varrendo esse tipo de malware, fica identificando esse tipo de problema e evita que isso aconteça na sua máquina. Mas isso é uma solução que não é uma solução perfeita. Ela melhora a situação, mas lembra, sempre pode surgir um malware novo que aquele componente do seu banco não está acostumado a identificar. É o mesmo caso do antivírus. O tempo todo está surgindo vírus novos, malware novos e coisa e tal. É sempre uma corrida de gato e rato. Por mais que você atualize o seu antivírus, por mais que você atualize o componente do seu banco, ele vai estar sempre aquém do que o atacante mais recente fez. O atacante mais novo pode ter criado um malware novo, é justamente o caso aqui, né? Então, você tem que conjugar esse tipo de coisa com outros processos. Além disso, esse negócio de você obrigar a instalação de alguma coisa na máquina do usuário também tem seus riscos, tá? Porque você, enquanto desenvolvedor, você está instalando alguma coisa na máquina do seu usuário. A partir desse momento, se essa coisa sua tiver uma falha de segurança, você pode estar comprometendo a máquina do usuário. Então isso também tem esse aspecto que tem que ser levado em conta. A maior parte dos bancos brasileiros usa algumas soluções desse tipo, tem várias soluções no mercado por aí, mas exatamente por que isso? Porque eles já foram responsabilizados pela justiça brasileira por casos desse tipo. Então mesmo o usuário tendo sido, em última análise, o culpado por ter sido infectado, o banco, a justiça dá ganho de causa a ele, então o banco tem que pagar, então o banco se viu na necessidade de fazer alguma coisa, inclusive isso daí. A solução que então, portanto, essa coisa de instalar um componente na máquina do usuário para detectar esse tipo de coisa é uma possibilidade, mas eu entendo que isso é uma coisa muito radical. Assim, não estou dizendo que não possa ser feito, mas é algo que exige cuidado e talvez seja feito só numa situação de realmente não ter outra alternativa. O que eu acho que é mais importante é justamente a educação do usuário. Eu acredito que esse tipo de ataque, isso é sempre assim, né? Ou seja, os ataques vão melhorando também, você vai educando o usuário para não cair naquele ataque, mas da mesma forma os ataques vão melhorando, vão ficando mais elaborados, a engenharia social acaba sempre um passo na frente, mas você educando o seu usuário, a chance dele cair num problema desse tipo é menor. Então é fundamental esse processo de você explicar para o usuário que ele nunca deve clicar de um jeito, evite mudar muito a interface do seu sistema, porque cada vez que você muda a interface do seu sistema, o usuário tem que aprender uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. E isso é sim um problema de segurança. Por quê? Porque se o usuário começar a achar que todo dia tem uma tela nova no Internet Banking dele, no dia que a tela nova for uma tela de um Trojan, ele vai cair, porque ele não, como é que ele vai saber que aquilo ali não é uma mudança, né? Então é muito importante você explicar, manter as coisas metódicas, ele sempre fazer a mesma coisa, a interface do mesmo jeito. Quando o banco for fazer uma mudança de interface, avisar antes para o usuário, criar essa cultura no usuário, que olha só, vamos mudar a interface do nosso Internet Banking. Agora estamos evoluindo para a versão X.Y, então agora você vai fazer de forma diferente isso, isso e isso. Por quê? Para o usuário saber que para ter esse tipo de coisa ele tem que ter um aviso antes, ele vai ter avisado disso com muita antecedência, para não ficar surpreso com esse tipo de coisa. Quando tiver a mudança, ele não vai se surpreender e, ao contrário, ele não vai ficar com aquela ideia de que qualquer tela pode ser razoável para aquele sistema, de forma que se surgir uma coisa nova diferente, ele vai falar, epa, tem alguma coisa estranha aqui, a interface não funciona desse jeito. Então, é um desafio essa questão da fragilidade da segurança do usuário final. É um desafio que muitas vezes a gente não tem como evitar e certamente faz parte da segurança como um todo. Então, esses são os dois principais, as duas principais meios de contornar esse sistema, pelo menos que eu estou acostumado a ver por aí. Se você conhece algum outro meio de melhorar isso, fala aí no comentário,
que é sempre bom a gente entender novas técnicas. Mas basicamente é isso. Ou você instala uma coisa na máquina do usuário para fazer essa verificação anti-trojan e tentar pelo menos identificar os trojans conhecidos, ou você parte para a educação do usuário, ou as duas coisas ao mesmo tempo, não tem por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sempre educar o usuário para ele saber quando aquele comportamento é esperado ou não do sistema. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.